Vamos à nossa frente de estudo número 3. Hoje nós faremos alguns comentários a respeito da coesão e da coerência na prova, no concurso que você vai prestar. Muito provavelmente você abriu o edital e lá em conteúdo programático você encontrou uma referência à coesão e à coerência. Eu acredito que isso lhe trouxe uma preocupação inicial e talvez você tenha estabelecido como meta estudar coesão e coerência como uma espécie de capítulo, um assunto que você deve estudar exaustivamente, mas eu quero estabelecer com você um trato, uma espécie de pacto. Lembre que o nosso objetivo, o seu objetivo, o meu objetivo é simplificar ao máximo de uma maneira extrema para que você possa chegar extremamente confortável na hora da sua prova e resolver as questões com eficiência. Nesse sentido, eu quero lhe lembrar que coesão, quando você ouvir falar em coesão, você está falando da união entre as diversas partes do texto, ou seja, da ligação que vai ocorrer entre as palavras, a ligação que vai ocorrer entre as orações e a ligação que vai ocorrer lá no texto entre os períodos. Lembra? Coesão tem a ver com união, tem a ver com ligação. Já a coerência tem a ver com sentido, tem a ver com significado. Então lembra, coesão tem a ver com união, coerência tem a ver com sentido, tem a ver com significado. Palavras como coesão referencial, desde coesão referencial a substituição e a reiteração, e palavras como progressão devem estar ocupando um espaço significativo do seu imaginário, né, da sua concentração para este estudo. Se coesão, que tem a ver com ligação, e coerência tem a ver com significado, estão lhe trazendo uma preocupação excessiva para esta prova, já vou lhe chamar a atenção que há uma série de questões que vão aparecer em que são tratados estes mecanismos, como a elipse, as paráfrases, os paralelismos, os numerais, os artigos, os advérbios de lugar, os hiperônimos, os hipônimos, as conjunções e os pronomes, que são responsáveis por estabelecer esta coesão entre as diversas partes do texto e conferir uma coerência ao texto. Estamos em nossa frente de estudo número 3, o assunto é coesão e coerência textual. Nós estamos diante de uma questão de coesão textual elaborada pela banca Cedran Rio em prova de um curso anterior. Nós já lembramos você várias vezes da importância, alertamos você sobre a importância de você resolver questões de provas anteriores para que você se habitue com a maneira que a banca utiliza para elaborar as suas questões. Vamos ao texto e vamos à resolução da questão. Lembramos que a banca apresenta um trecho, um trecho que ela selecionou lá dentro do texto. O método Barbier, também chamado escrita noturna, era um código de pontos e traços em relevo, impressos também em papelão. Destinava-se a enviar ordens cifradas a sentinelas em postos avançados. Estes decodificariam a mensagem até no escuro. Mas como a ideia não pegou na tropa, Barbier adaptou o método para a leitura dos cegos com o nome de grafia sonora. O sistema permitia a comunicação entre os cegos. Nós consideramos uma boa ideia, bem antes da prova, você exercitando, você praticando, que você vá marcando os elementos de retomada que você vai presenciando, que você vai identificando no texto. O método Barbier, também chamado de escrita noturna, era um código de pontos e traços em relevo impressos também em papelão.
Observe que aqui em destinava-se está presente um processo que nós chamamos de elipse. Observe que o termo método de Barbier ele foi omitido aqui nesse trecho. Então aqui nós temos um primeiro processo de coesão, que é já a presença de uma elipse com a finalidade de, quando se omite um termo, a finalidade é evitar repetir, ficar repetindo desnecessariamente um texto que é facilmente identificado. Destinava-se a enviar ordens cifradas a sentinelas em postos avançados. Observe que aqui nós temos um pronome demonstrativo. Este pronome demonstrativo, ele retoma, né, evitando a repetição do termo postos avançados. Então nós temos aqui a presença de um pronome retomando um termo que foi que se pretende evitar repetir. Mas observe que nós temos aqui um outro elemento de coesão, no caso uma conjunção. Mais adiante nós trataremos das conjunções, mas muito importante você verificar que pronomes e conjunções, olha, pronomes e conjunções estarão sempre presentes como processo de coesão. Mas como a ideia não pegou na tropa, Barbier adaptou o método. Observe que método retoma a uma repetição, né? Aqui, então, há uma reiteração, há uma repetição da palavra método para a leitura de servos com o nome de grafia sonora. O sistema permitia a comunicação entre os servos. Repare que esse termo que foi destacado pela banca, né? Este foi o termo destacado, é o termo que a banca pretende que se identifique que termo ele retoma. Observe que esse termo, o sistema, ele se refere à grafia sonora. Grafia sonora é o termo que é retomado. Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa E. Alternativa E, muito importante, você, na sua preparação, praticar exaustivamente, analisando questões de provas anteriores elaboradas pela banca. Nos próximos vídeos, nós particularizaremos outros aspectos, resolveremos outras questões relacionadas à coesão textual. Lembrando que, além da elipse, olha, já apareceu aqui a presença de pronomes, das conjunções e a reiteração da palavra. Legal? Então, muito importante, é muito importante que você pratique, que você baixe questões de provas anteriores elaboradas pela banca, porque assim você vai ganhando maior confiança. A repetição é um método eficiente necessário para que você obtenha sucesso na sua próxima prova.